Galera, tô de volta ao cenário habitual, que é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque a gente fica aqui, né, no nosso habitat natural, mas ao mesmo tempo fica longe da cremosa. Ai, tô longe do meu amor, gente. Eu acho que nem o Zoro com bandana conseguiu me deixar feliz nesse dia de hoje, gente. Mas eu vou fazer o meu melhor pra deixar esse vídeo animado, galera, porque o Zoro com bandana merece, gente. Depois de quase 6 anos, o desgraçado decidiu assim, ó, ih, caraca, tem o bandana, é verdade, né? Tirou a bandana assim do bolso de trás da calça e falou assim, e isso foi só o aquecimento, gente. Isso foi só a amostra grátis, foi só aquele aperitivo assim, só aquela amostra grátis ali que o Oda deu pra gente. Ainda não é o golpe definitivo. Eu confesso que eu nem tava esperando esse golpe, essa amostra grátis nesse episódio, nesse capítulo, logo de cara. Eu confesso que ia demorar um pouco mais. Eu achava que ia demorar um pouco mais e a gente já teve essa amostra grátis. Eu tô longe do meu amor, cara. Eu não consigo gravar sem ela. Mas enfim, galera, capítulo 1001 de One Piece. Vamos lá falar sobre esse capítulo finalmente, depois de uma semana de pausa da Shonen Jump. E na próxima semana, mais uma pausa. Tô falando, galera, eu não sou o mesmo, mas sem o meu amor. Semana que vem, mais uma pausa, só que nesse caso sendo uma pausa especificamente de One Piece, galera. Primeira coisa que a gente tem nesse capítulo são as reações das pessoas que viram o Kaido levando aquele golpe do Luffy, gente. Aquela porradona que ele levou e a gente vê não só os supernovas, mas os próprios imperadores, né? O Kaido e a Big Mom reagindo, né? Todo mundo surpreso com o que tinha acontecido. O Kid, não é possível! Como ele conseguiu dar um... O Kid é um boçal, cara. O Kid é um boçal. O Zoro também, então esse foi o hack que ele aprendeu exatamente. Esse foi o hack que ele aprendeu durante o treinamento dele. E a fala do Kaido, logo em seguida a reação dele, é a primeira grande polêmica que teve nesse capítulo, né? Um dos principais pontos desse capítulo foi o Kaido dizendo que poucas pessoas nesse mundo conseguem enfrentar ele. E se o Luffy imaginava que ele seria, se ele se consideraria um deles. E nesse momento a gente vê a silhueta de personagens muito grandes dentro da história. A gente vê o Roger atrás do Luffy, o Barba Branca, o Oden e também o Shebeck e o Shanks. Esse foi o cara que também foi incluso nessa imagem. E curioso que ele é o único que não tá sorrindo. Para os conspiracionistas aí que adoram dizer que o Shanks é um vilão, né? Ele é o único que não tá sorrindo desses 5 personagens que apareceram, né? Claro que o Shebeck dá pra perceber claramente que ele era um cara do mal, mas ainda assim, né? É gostoso de brincar com isso. O Shanks ele foi tão o destaque ali, ele foi tão a grande cereja do bolo ali, que o Oda ele preferiu nem deixar o cara sorrindo, deixou o maluco sério. Mas enfim, o pessoal aproveitou pra dizer, cadê os almirantes? O pessoal aproveitou pra me zoar, cadê o Akainu? Vieram perguntar pra mim, cadê o Akainu? Cadê os almirantes? Meu amigo, eu pergunto a vocês, cadê o Garp? Por exemplo, que o fandom adora mamar. Cadê o Garp? Cadê o Sengoku? Ninguém liga, né? Então, cadê o Garp? Cadê o Barba Negra, por exemplo? O Barba Negra ele não poderia também enfrentar o Kaido? Cadê a Big Mom? Ah, mas a Big Mom é aliada, não poderia enfrentar o Kaido também? Eu acho que a gente tem que entender um pouco mais do contexto aqui, porque pelo que parece, os personagens que foram citados, né? Pelo menos visualmente ali, não foram citados com palavras, mas visualmente ali, parecem ter tido um contexto um pouco mais direto com o próprio Kaido. Se a gente vê o Shebeck, o Barba Branca, o Roger, todos eles foram caras que provavelmente tiveram, né? Principalmente o Shebeck e o Barba Branca, a gente sabe que tiveram, né? O Roger estava lá presente na batalha de God Valley. Todos eles tiveram um envolvimento direto com o Kaido, incluindo o próprio Oden, nem se fala ele, né? E o próprio Shanks também, que aqui a gente dá pra também incluir, talvez por conta do embate que eles tiveram antes do time skip, né? O Shanks tentando parar o Kaido de avançar até Marineford, né? Foi dito que teve um pequeno conflito ali, né? Um pequeno embate entre os dois. Obviamente não foi uma batalha mortal do Inert, não foi uma batalha mortal, mas ainda assim, né? Talvez o Kaido ele considere o Shanks incluso nessa lista, talvez por esse encontro que eles dois tiveram antes do time skip. Agora, se a gente pega o Barba Negra, por exemplo, talvez o desgraçado nem esteja incluso nessa lista, porque talvez ele nem tenha visto a cara do Kaido na vida dele. Talvez ele tenha virado Yonkou e mesmo assim não tenha visto a cara do Kaido, mesmo durante esses 2 anos, né? Mesmo durante esse time skip. Então faz muito sentido da gente não incluir certos personagens, né? Até mesmo pode ser que o Kaido ele estivesse se referindo somente aos grandes figurões da pirataria com quem ele teve um embate um pouco mais direto, um
envolvimento um pouco mais direto. Se a gente lembrar um outro exemplo, por exemplo, né, quando a gente vê os Gorosei conversando sobre as mudanças no mundo depois da Guerra de Marineford, quando um deles cita os personagens que podem ser capazes de parar o avanço do Barba Negra, ele cita somente os Yonkou e quem sabe o Marco possa fazer alguma coisa, né, junto com os remanescentes do bando do Barba Branca. Nesse contexto, ele estava se referindo só aos piratas no mundo, né, porque ele não ia colocar os almirantes, não ia colocar a Marinha para tentar parar esse avanço do Barba Negra, né? Porque a Marinha está a mando do governo mundial, então faz sentido, né? Dentro daquele contexto também, por exemplo, eles estarem falando só de piratas que conseguiriam parar o avanço do Barba Negra. Então, nesse caso, faz algum sentido também a gente entender um pouco mais do contexto de personagens que tenham tido um combate mais direto contra o Kaido, né? E talvez um envolvimento exclusivo dentro da própria pirataria, né? Já que o contexto é se tornar o rei dos piratas ali. Eu sinto que eu gastei as minhas salivas aqui, todos esses minutos para tentar explicar tudo isso, mas eu imagino as pessoas pegando só esse recorte aqui, eu falando uma porrada de baboseira e o pessoal colocando aquela cena do Pica-Pau passando um pano assim no chão, assim, sabe? Com a imagem meio transparente, minha cara ali translúcida com o Pica-Pau passando pano, assim, só pra eu tentar justificar o fato do Akainu não ter sido incluso, meu amigo. Justifiquem vocês o fato do Garp não ter sido incluso, porque o Garp não deu porrada no bando do Rox inteiro? Então fica aí o questionamento pra vocês, isso sim. Mas enfim, mais adiante no capítulo, o Kaido ele tenta usar de novo um Raimei Hake no Luffy, dessa vez parece que o Luffy ele consegue desviar parcialmente. Vamos falar um pouco sobre esse golpe, porque o nome desse golpe é Trovão dos 8 trigramas, eu esqueci o nome exato, a palavra exata, mas o ponto aqui é o fato desse golpe ele aparentar usar eletricidade. E esse é um ponto interessante, porque talvez o Kaido ele simplesmente tenha usado esse golpe da primeira vez no Luffy, ignorando o fato dele ter sido de borracha, sabe? Simplesmente querendo usar um golpe porque era um golpe, uma investida rápida e que ele conseguiria aplicar um dano físico muito grande, independente de eletricidade, mas talvez, algo que é muito teorizado, que meu falecido brother Raoni Silva não faleceu de verdade não, eu acredito que não pelo menos, né? Ele teorizava na época de que talvez esse golpe, mesmo com eletricidade, tenha sido um fator a mais para causar um dano no Luffy. E por que como isso seria possível? O Luffy a gente sabe que ele estava usando o Gear 4 junto do Haki do Armamento, ele precisa usar o Haki do Armamento e existe um fator muito curioso em relação ao armamento, é que ele parece ter propriedades metálicas, ou pelo menos alusões a propriedades metálicas, né? Talvez não especificamente um metal, mas ele parece se comportar como um metal. E outro ponto em relação ao Gear 4 do Luffy é que talvez o Luffy ele não envolva simplesmente o corpo dele em Haki do Armamento como se fosse uma simples armadura, como a gente está acostumado a ver. Quando a gente vê, por exemplo, aquela fisionomia, aquele design tribal do Luffy, talvez seja uma forma do Oda ele dar um indício de que o armamento ele não está sendo usado de forma simples, né? De forma que simplesmente cubra o corpo do usuário, mas talvez aquele armamento esteja fundido no próprio corpo do usuário, não esteja simplesmente cobrindo, mas sim fundido no corpo dele quase que por completo, né? Talvez essa fisionomia, esse design seja usado para o Luffy, para simbolizar o Luffy nessa forma, e por exemplo o Katakuri, que também tinha um Haki tribal, talvez o armamento dele também fosse nesse nível, e até mesmo a Big Mom, que também usou, né, o Haki tribal nos braços dela, talvez ela também consiga usar o armamento que consiga fundir o próprio Haki no corpo dela por si só. Então, se isso for verdade, se essa hipótese que a gente discute aqui já tem bastante tempo for verdade, dá pra gente considerar a possibilidade que o Luffy, mesmo sendo de borracha, estando fundido com algo metálico ou algo com alusões a propriedades metálicas, talvez faça sentido dessa forma ele acabar sofrendo um dano a mais mesmo com um golpe de eletricidade. É tudo muito teoria por enquanto, né? Mas eu acho que é algo válido aqui ressuscitar, né? Um pouco dessa discussão toda. Infelizmente não foi trazida dentro do mangá nesse contexto, né? O Luffy ele não se defendeu na forma de Gear 4, né? Não se defendeu com o armamento, ele simplesmente tentou desviar ali parcialmente, mas eu ainda tenho esperança de que isso possa ser discutido em algum ponto da história, mas eu queria aproveitar aqui para discutir isso com vocês. O Zoro logo depois salva o Luffy, né? Depois que o Luffy ele levou parcialmente esse primeiro golpe e a Big Mom tenta investir em cima dele também, o Zoro ele consegue salvar o Luffy cortando o Prometheus
ao meio, gente. Algo que muita gente já estava esperando que acontecesse. Ele finalmente copiou a técnica do Kinemon e conseguiu cortar o Prometheus ao meio. O Prometheus, ele reage de forma que dá a entender que ele sentiu alguma dor, ele sentiu algum incômodo, mas ele não foi derrotado de vez. Não foi um golpe definitivo para derrotar ele, né? Não parece que na prática serviu de muita coisa, e eu fiquei meio frustrado com isso, né? Porque eu queria que, quando ele usasse um poder que conseguisse cortar fogo, que fosse algo que causasse um dano sério ao Prometheus, né? Mas não aconteceu. A segunda opção que a gente tem, e que eu acho que ainda pode acontecer, eu tenho muito isso em mente que pode acontecer, é o Law conseguindo usar o Radio Knife dele, né? O Radio Knife dele para conseguir separar, né? Cortar de forma mais definitiva os homies da Big Mom. Eu acho isso muito possível de acontecer, só que não aconteceu por enquanto, eu ainda fico na expectativa disso. Depois o Luffy, o Law e o Kid, eles têm um momento cômico, né? O momento cômico do capítulo onde eles discutem mais uma vez sobre quem é o mais inútil, né? Sobre quem tá amando de quem, do Law ter parecido que ficou ali obedecendo as ordens do Luffy, sendo que ele já ia fazer aquilo que ele tava pra fazer, que era tirar o Kinemon de lá daquele lugar, né? E o Kid aparece também querendo zoar os outros dois e tal. Enfim, a interação deles, e depois a gente tem finalmente o rosto deles três, né? Tentando chegar pra trás ali. É quase como assim, eu não posso dar um passo pra trás porque parece que eu tô arregando. Mas ao mesmo tempo, eu não posso também deixar o golpe me atingir porque senão eu vou ser considerado mais inútil. Enfim, eu gostei da piada. De forma geral, eu gostei bastante da piada e da discussão toda que eles tiveram. Mas o que importa é o que vem em seguida, gente. Porque o Zoro, ele finalmente coloca a bandana. Depois de quase 6 anos, ele coloca a bandana dele. Junto do Killer, eles atacam o Kaido. Antes deles dois atacarem, tem a discussão deles dois, né? Claramente a rivalidade deles dois ali, que foi muito legal também pra complementar aquela cena do Killer dizendo que se tivesse com as armas dele, ele conseguiria vencer o Zoro, mas o Zoro depois devolvendo, dizendo que seria o mesmo resultado se ele tivesse com aquelas armas. Enfim, depois eles vão lá e aplicam o golpe no Kaido. O ângulo não fica tão visível assim, mas se vocês repararem, o Zoro ele aplicou o golpe no mesmo lugar da cicatriz que o Kaido ele tem, ou pelo menos muito próximo, e um pouco de sangue sai daquele corte. Não foi um corte tão profundo assim, foi um golpe na verdade bem superficial. O Zoro ele até mesmo diz que ainda precisa extrair mais poder da Ema, ele nem sequer usou o hack do armamento quando aplicou esse golpe, só usou a bandana, né? Só usou a bandana, mas não usou o hack do armamento, então o grande momento ainda tá pra chegar. Em contrapartida a isso, o Killer, ele chega a tentar cortar o próprio pescoço do Kaido. A gente vê que fica ali, né, aquela pressãozinha que faz no pescoço do Kaido e depois ele volta, né, e fica de boa. Não é cortado de forma nenhuma. Então fica clara um pouco da vantagem do Zoro em relação ao Killer nesse momento, né? Do Zoro ele conseguindo pelo menos aplicar um pouco de dano, mesmo que seja superficial. Dá pra gente argumentar que os dois eles conseguiram dar um blitz de velocidade no Kaido, mas eu acho que isso nem serve tanto de argumento assim, porque o Kaido diversas vezes ele se deixa levar os golpes, então não dá pra gente usar isso tanto assim como argumento, né? Como se eles fossem mais rápidos que o Kaido de forma definitiva. Não, eu acho que é argumentativo, acho que isso é circunstancial. Nessa hora, o Kaido falou, foda-se, tem hora que ele desvia, tem hora que ele não desvia, então é muito circunstancial tudo isso. Mas o ponto principal foi aqui o golpe e o nível de dano que cada um deles conseguiu aplicar no Kaido. No caso do Killer, praticamente zero. Mas o grande momento ainda vai chegar, galera. Não precisem se preocupar com isso, assim. Eu achei muito irônico, até esqueci de falar isso, até ia esquecer de falar isso, né? Quando a gente vê as silhuetas de todos aqueles grandes figurões, né? Quando o Luffy ele tava lá em posição de querer se tornar o Rei dos Piratas, né? De alguém capaz de conseguir enfrentar um Yonkou, a gente vê essas silhuetas atrás do Luffy e algo que a gente estava esperando para ver, que seria a silhueta do Oden, quando o Zoro ele fosse atacar o Kaido. Isso ainda não aconteceu. A gente já viu a silhueta atrás do Luffy, mas eu ainda acho que essa silhueta pode se repetir, né? O Oda ele ainda possa aparecer ali simbolicamente atrás do Zoro quando o golpe do Zoro for pegar de forma certeira e definitiva. Quando for o corte que é pra ser o grande momento do Zoro, aí sim o Kaido ele vai ter um vislumbre do Oden de forma ofensiva mesmo, né? Com uma pose ofensiva mesmo e com uma expressão de medo do Zoro. Isso ainda vai acontecer, sem sombra de dúvidas. Depois o Luffy, o Law e o Kid, eles decidem combar pra cima do Kaido. E muito assim, primeira coisa, o Luffy no Gear 4zinho dele, beleza. O Kid, vamos lá galera, o Kid, ele decidiu fazer algo diferente, que foi pegar toda aquela sucata e fazer um mini robô dele, né? Um robô gigantão dele, que é assim,
O design é muito da hora. Primeira coisa aqui, o design é muito da hora, principalmente porque aquela caveirona tal, todo naquele estilo punk, mas também pelos braços não ficarem diretamente conectados, né, ao corpo do robô. É como se fosse uma luva ali flutuante, né, uma mãozona flutuante ali, que eu achei muito da hora aquele design separadão, porque ele não precisa conectar diretamente essas peças todas, né, mas ainda assim, não deixa de ser um mãozão gigante, duas mãozonas gigantes que ele tentou amassar o Kaido e obviamente não serviu de nada. O outro, que foi o Law, assim, duas coisas. O desgraçado, ele decide tacar pedra. Ele realmente achou que iria conseguir tacar pedra e fazer algum dano no Kaido? Ele realmente achou que ia fazer alguma coisa? Mas pelo menos o desgraçado ainda nem precisou se levantar. O desgraçado continuou lá sentado em cima das pedras e falou: mano, eu não sei se ele tá sendo snob, se ele é o fodão, ou se ele já tá cansado. Só de ter tacado as pedras e falar: ai meu Deus, preciso descansar aqui. Essas pedras são muito pesadas. Alguém me deu um pouco de energia. Marco, me recupere. Mas isso, assim como eu falei do corte do Zoro, foram só amostras grátis, né? Não só o corte do Zoro, mas também esses golpes, desse combo que eles deram em cima do Kaido, foi só uma amostra grátis. Não são golpes definitivos, não são golpes que vão tirar um pedaço gigantesco da barra de vida do Kaido. Não, é simplesmente a amostra grátis pra gente começar ali um pouco da ação, né? E na verdade, um ponto também que é pra justificar a transformação do Kaido na forma de dragão, que, cara, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Muita gente ficou na dúvida deles ter se transformado na forma de dragão, sendo que na forma de dragão ele só sabe apanhar, mas isso tem uma única função narrativa, que é o Zoro aplicar o golpe nele na forma de dragão, para assim relembrar o Oden de forma perfeita. E lembrar, quem sabe, também o próprio Ryuma também, né? Quando conseguiu abater um dragão também, segundo as lendas, né? Obviamente o Zoro ele não vai abater o Kaido de forma definitiva, ele não vai derrotar o Kaido, mas ele vai conseguir aplicar o golpe dele que ele precisa na forma de dragão. A única função do Kaido ter se transformado na forma de dragão é para levar o golpe do Zoro. Agora, se vai ser no capítulo 1003, hashtag Zorão1003 aí, vai ser levantada novamente? Eu não sei. Mas parece que está muito próximo de acontecer, muito mais próximo do que eu esperava que fosse acontecer. A minha expectativa tá um pouco alta, eu confesso. E do lado dele teve também a Big Mom com o espadão dela também, né? Finalmente, só falta, meu amigo, ela usar aquele guarda-chuva dela como escudo. Isso seria perfeito. Agora, os 4 homies. E termina com a página dupla deles se encarando mais uma vez, né? No capítulo 1000 a gente teve um ângulo diferenciado, né? Com eles se encarando, e agora a gente tem um pouco dessa reciclagem, né? Só que agora com o Kaido na forma de dragão, dos Supernovas de novo, encarando os dois Yonkou ali. Quem gostou do vídeo, galera, e ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vai ser muito bom ter você como parte desse canal. Tamo na meta aí para até o meio do ano alcançar os 400 mil inscritos, então não deixa de estar inscrito, conto com a sua inscrição. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!